Outro momento determinante na carreira do Raul deu-se logo em 1962, quando foi o protagonista de um dos primeiros marcos do chamado cinema novo e certamente uma das obras-primas absolutas de toda a história do cinema português. O filme Dom Roberto, realizado por José Ernesto de Sousa. É um filme ainda hoje de uma beleza perturbadora, marcado sem dúvida pela referência ao neorrealismo italiano, mas como uma identidade e uma linguagem próprias, para as quais contribuiu em boa parte a representação fascinante do personagem João Barbelas, construído por Raul, que nesse ano conquistaria de resto o prémio da Casa da Imprensa para o melhor ator. Depois de múltiplas participações ao longo dos anos noutros filmes, porventura menores, teria de novo um papel deslumbrante em 1987, na Balada da Praia dos Cães, de José Fonseca e Costa, sob o romance de José Cardoso Pires, dando corpo à figura notável do inspetor Elias Santana, uma espécie de detetive Colombo, à escala portuguesa, arguto e sofrido, envolto na teia cinzenta do Portugal salazarista. A par com as rábulas humorísticas, a revista e o cinema, o Raul fez também o grande repertório teatral dramático. Primeiro, o Tartufo e, por último, o Avarento de Molière. O Fidalgo Aprendiz, de Dom Francisco Manuel de Melo. As Fúrias, de Agostina Bessa Luís. E também aqui foi tão extraordinário como no teatro popular, porque o Raul fazia Molière com a graça e a alegria com que fazia revista, tal como fazia revista com a elegância e o rigor com que fazia Molière. A televisão foi sempre para o Raul um elemento natural, em que se movimentava com segurança e instinto. Impressionantes. Em 1969, foi com o Fialho Gouveia e Carlos Cruz o responsável pelo mais revolucionário programa televisivo da nova era marcelista, o Zip Zip. Um espaço de inteligência e de liberdade que marcou o crescimento de toda uma geração. De novo, com o Zé Fialho Gouveia, viria a conceber, em 1977, A Visita da Cornélia, o mais inteligente, divertido e civilizado de todos os concursos de talentos que alguma vez passaram pela televisão portuguesa. E ainda deste trio mágico, Raul, Zé Fialho e Carlos Cruz, nasceria em 1981 O Resto São Cantigas, um levantamento fabuloso da história da canção popular lisboeta de meados do século XX. O Raul foi sempre a prova provada de que era e continua a ser, por mais que haja quem não o queira entender, possível fazer da televisão em Portugal um instrumento onde o entretenimento e a diversão se conciliam com a criatividade, o humor, a cultura e a civilidade. O Raul gostava muito do teatro e gostava-lhe ver como as grandes salas clássicas que tinham feito o teatro lisboeta iam fechando umas atrás das outras, deixando sem palcos os criadores teatrais, sobretudo os das novas gerações. Por isso quis fazer um teatrinho pequeno, mas moderno, no centro da cidade, bem equipado, capaz de servir de ponto de apoio a uma programação convidativa para o público em geral, mas exigente na qualidade e cosmopolita na concepção. Nasceu em 1965 o Teatro Vilaré, onde deixaria bem provada mais uma vez a sua paixão pelo teatro e o seu empenho na sua missão cultural e cívica. Mas, infelizmente, também a sua total falta de jeito para o negócio acabaria por o levar ao desastre empresarial. Mas o Vilaré ainda aí está, pronto a permanecer como o baluarte do bom teatro com que o Raul sempre sonhou. O Raul gostava dos atores e dos artistas em geral. Sabia por experiência própria da instabilidade da carreira artística, da precariedade dos seus suportes contratuais, da insegurança financeira e da ausência de proteção social que ameaçavam
o final e mesmo depois de muitas carreiras mesmo muito brilhantes. Por isso, com o Armando Cortês, a Carmen Dolores e mais um punhado de colegas, construiu a obra notável que é a Casa do Artista. De que veio a ser o segundo presidente após a morte do Armando. Para garantir a sobrevivência desta obra magnífica, bateu a todas as portas, lutou com todas as armas, incomodou todos os poderes políticos e financeiros estabelecidos, mas conseguiu aguentá-la. O Raul amava a sua cidade e a sua gente. Por razões éticas e cívicas em que acreditava convictamente, filiou-se na maçonaria. Mas, tirando uma breve passagem pelo Partido Socialista no período pós-25 de Abril, não quis voltar a ter filiação partidária. Estava, contudo, sempre presente em todos os momentos de luta política em que se jogavam os valores da dignidade humana, da justiça social, do combate à exclusão, do acesso à cultura, do cuidado com a cidade. Aceitou ser mandatário sénior da candidatura do Partido Socialista à Câmara de Lisboa. Foi um dos primeiros signatários do manifesto do movimento Cidadãos de Lisboa apoiam António Costa. E esteve presente no seu lançamento no Martinho da Arcada, animando todos os presentes com uma alegria e uma energia pareciam inesgotáveis. Como sempre fizera, gostava agora de meter conversa com os motoristas de táxi, os empregados do café ou o dono da tabacaria da esquina, para os convencer a apoiar o nosso candidato. E mesmo quando não conquistava votos, recebia sempre sorrisos de carinho e de calor. Depois, no passado dia 8 de agosto, veio a tal cena sem graça, de uma morte que, afinal de contas, não se pode dizer sequer que fosse imprevista, porque sabíamos todos que o Raul estava muito doente há muito tempo e só conseguia iludir a sua fragilidade por uma tremenda força de vontade. E quem sabe, se não, por mais um golpe de mestre do grande ator. Ainda não acordámos bem do choque desta partida brutal que nos deixou a todos meio órfãos. Mas, ao mesmo tempo, sentimos a sua presença cheia de força ao nosso lado, patente nos valores pelos quais com ele combatemos, nas causas que com ele partilhamos, na cidade que com ele amamos e amamos. Só temos pena de não podermos ter com ele, como ele, aquele telefone mágico com que começavam tantas das suas rábulas, para de algum modo lhe podermos dizer ainda mais uma vez: "Está lá, Raul! Obrigada."